Neste vídeo rápido e direto ao ponto, você vai aprender o que é a Cloudflare e como ela funciona para melhorar a segurança e desempenho do seu site em poucos cliques, sem a necessidade de mexer com códigos, pois tudo é feito através de um painel administrativo, visual e intuitivo. A Cloudflare funciona como uma camada de proteção entre os usuários e o servidor de origem do seu site, além do sistema de CDN, onde são oferecidos diversos recursos que ajudam a melhorar seu site. Assim sendo, vamos à aula em vídeo a seguir. Hoje vou mostrar para vocês o que é Cloudflare, principalmente como funciona, os seus principais recursos e como fazer a instalação na prática. Vamos analisar também duas imagens aqui, bem bacanas, que com certeza você já ouviu alguém dizer: coloque Cloudflare no seu site para ele ficar mais rápido, mais seguro. Será que é isso mesmo? Puxando aqui o site oficial da Cloudflare, aqui você consegue, aqui no cantinho, colocar em português. E logo aqui, na parte de por que usar, eles já dizem o que é a Cloudflare. Olha só, uma rede global, ou seja, presente no mundo inteiro, para tornar o que você conecta à internet, ou seja, seu site, seu aplicativo, um sistema web e até mesmo uma rede, tudo isso mais seguro, privado, rápido e confiável. Quando a gente fala de instalar Cloudflare em um site, normalmente a gente associa a uma CDN. Como eu disse, a CDN é um dos recursos da Cloudflare. E para que isso serve, né? Primeiro, vamos analisar aqui essa imagem, que ela mostra como funciona a publicação tradicional de um site na internet. Então, olha só, você tem os seus usuários, grande maioria do Brasil. Então, eles pegam um computador ou celular, digita o endereço do seu site, beleza? No Chrome, Edge, Firefox. Quando a pessoa dá o Enter, requisições, porque um site faz várias requisições para baixar imagem, para baixar arquivos para o site funcionar, enfim. Essas requisições passam por vários servidores DNS e roteadores. Esses servidores DNS, eles fazem um mapeamento do nome do seu domínio, né, seu site.com.br, para o endereço físico do servidor que você contratou para hospedar o seu site. Então, você contratou um servidor web, que é lá que está o seu site, beleza? Então, esses servidores, esses roteadores, eles vão passando as requisições de um para o outro, fazendo o mapeamento do nome, até chegar no servidor web, que tem um endereço físico, que é o que a gente chama de IP. Pode ser IPv4, que é esse de cima, e também o IPv6, que é esse maior. E esse servidor ele pode ser Windows, Linux, e pode ter diversos também tipos de software de servidor web. Lightspeed, Apache, são os mais comuns, beleza? E aí esse servidor vai receber a requisição, vai processar e aí vai devolver lá para o usuário, né, em formato de uma página web, beleza? É assim que funciona a maneira tradicional de uma hospedagem web do seu site. E detalhe, reparem que o servidor ele pode estar nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo. Certo? Então, todas essas requisições aqui, do meio, de um roteador para o outro, vai passando, pode ficar bem longo esse processo. E aí o seu site pode ficar um pouco mais lento por causa disso. Então, quando falam assim para você, seu site é lento por causa do servidor. Turma, esse é um dos pontos, tá? Não é o problema sem investigar. Você precisa investigar, mas pode ser um dos problemas. Um outro é site mal feito, site que não é otimizado, mas o servidor é um dos pontos. Imagine um site, um sistema web, que não foi feito pensando em otimização, segurança e melhorias. Além disso, não tem documentação do código, né, para mexer, e mexer nisso ia ser uma aventura legal, bem cara e demorada. Beleza? E aí a galera fala para você, põe uma CDN que vai ajudar, a Cloudflare no caso, realmente ela pode ajudar, beleza? E um desses recursos é a CDN,
Então vamos lá, vamos falar de CDN e dos outros recursos. Quando você coloca uma Cloudflare no seu site, o que acontece? É criada uma camada aqui, ó. Reparem que a imagem é a mesma, né? Que a gente estava observando anteriormente. Só que agora tem uma camada aqui, ó. As requisições, elas não são feitas diretamente para o seu servidor. Elas são feitas para Cloudflare, ou seja, aqui a CDN, um dos recursos. Uma CDN significa rede de distribuição de conteúdo. E essa rede, como eu disse no começo, é global. Olha só isso aqui, ó. São servidores espalhados no mundo inteiro, beleza? Então, quando você configura, os arquivos do seu site, eles são feitas réplicas e colocados em diversos servidores pelo mundo, tudo bem? E quando uma pessoa faz uma requisição, né, acessa seu site, a CDN ela entra em ação. Ela procura entregar o conteúdo solicitado do servidor mais próximo do usuário. Então, no caso aqui, ó, o servidor está nos Estados Unidos. Se a pessoa está acessando do Brasil, a CDN vai tentar aqui, ó, entregar o ponto mais próximo da pessoa, certo? E alguns recursos que a pessoa solicitou, por exemplo, imagens que normalmente não mudam, o servidor, a Cloudflare no caso, nem precisa fazer a solicitação aqui para o servidor de origem. Normalmente ele já tem aqui mesmo em seus servidores, que é o que a gente chama de cache, que é como se fosse uma cópia. Você pode colocar em cache alguns recursos estáticos, né, que a gente chama, e também, inclusive, páginas inteiras. Mas isso precisa ser analisado certinho, certo? Então, esse é um dos recursos. Todos esses desenhos aqui são recursos. Então, olha só, tem a CDN, tem Firewall, né, que é uma proteção contra acessos não solicitados, né, não desejados, na verdade. Proteção contra DDoS. Isso aqui é um ataque que os hackers colocam robozinhos para ficar fazendo requisições para o servidor, uma atrás da outra, até derrubar, até esgotar os recursos. Aí o site fica fora do ar. Tem proteção contra bots, né? Web Analytics, otimização de imagens. Então imagine, seu site tem imagens bem pesadas. A Cloudflare pode fazer isso para você, sem precisar mexer no código do site. Turma, isso que é legal, tá? Tudo que ela faz, você não precisa mexer no código do site. Então, qualquer pessoa pode configurar a Cloudflare e fazer tudo através de um painel administrativo, que eu já vou mostrar para vocês logo mais. Beleza? Então, não precisa de conhecimento técnico. Precisa um pouquinho só para fazer a instalação. Mas depois é tudo por painel administrativo. Então, balanceamento de carga, conexão segura, serviço Zero Trust, conexão por HTTP2 e 3, seu site fica mais rápido, compactação de arquivos, cache, gerenciamento de acessos, você pode fazer um controle de acesso com login e senha para determinadas páginas, isso é legal. Encaminhador de e-mails e criação de e-mails personalizados, otimização direta para WordPress, serviço de sempre online, se o seu site cair, né, o servidor de origem, né, ficar fora do ar, a Cloudflare pode fornecer algumas páginas, né, principais em cache ou através do arquivo de internet. Redirecionamento de URL, várias coisas, turma, olha só o tanto, beleza? Detalhe, alguns dos recursos são gratuitos, outros são pagos, certo? Aí depende do plano que você contrata. Maravilha, turma? E como que você instala isso no seu site? Primeiro, você vai acessar, né, cloudflare.com, você vai se cadastrar. Depois que você fizer o cadastro, você vai ter acesso ao painel administrativo. Vamos ver como ele funciona. Olha só, turma. Aqui você tem um menuzinho com todos os recursos globais, né? E aqui você pode cadastrar
os seus sites. Então você vem aqui e cadastra o seu site, é só colocar o endereço, beleza? Então aqui eu já tenho um cadastrado e ativo. Eu vou entrar nele e olha só, agora eu tenho os recursos aplicados somente a esse site. E aqui ó, tem tudo aquilo que eu falei para vocês, ó, tudo aqui, beleza? Bom, para você configurar o seu site, como eu disse, você vai lá, você vai adicionar. Depois que você cadastrar o site, ele vai pedir o seguinte para você, ó, para você mexer na parte de DNS. O que é isso? Vamos lá, mostrar aqui para vocês, ó. Aqui um exemplo de um site, tá? Fictício que eu tenho. Aqui já está configurado, mas é exatamente isso daqui que você vai ver quando você cadastrar o seu site. Você vai pôr o endereço do seu site e aí ele vai puxar isso daqui para vocês, ó. Ou seja, são as entradas DNS. O que é DNS? Quando eu falei para vocês ó, lá no começo, lembra? Servidor DNS. Quando uma pessoa acessa o seu site, na verdade, o seu site está num servidor que tem um endereço IP, que é algo difícil, né, de decorar. Então, os servidores DNS, servidores de nomes também, que a gente chama, eles fazem esse mapeamento do domínio, né, que é o endereço, para o servidor, endereço IP, certo? Quando você coloca Cloudflare, você ganha um IP, normalmente um IPv6. Então ele oculta, né, o IP do servidor e mostra o IP da Cloudflare. Por quê? Como eu disse, né, Cloudflare funciona aqui ó, como uma camada de proteção, né, entre as requisições e o seu servidor de origem. Muita coisa acontece aqui, beleza? Então, o que ele vai pedir aqui? Ó? Ele vai pedir para você colocar os nomes de servidores da Cloudflare. Por quê? Como eu disse anteriormente, as requisições vão ser feitas para a Cloudflare, né, camada de proteção. E a Cloudflare faz as requisições para o servidor de origem, aquele que você contratou, que você paga mensalmente. Então você precisa entrar nas configurações do seu domínio, onde você registrou o domínio. Você pode ter registrado aqui, ó, diretamente no registro.br, ou você pode ter registrado em uma empresa de hospedagem. HostGator, GoDaddy, Hostinger, enfim, qualquer uma, né? Se você fez por lá, né, por essas empresas, você deve acessar o painel administrativo deles, procurar pelo gerenciador do domínio, beleza? E aí você procura pelos nomes de servidor DNS. Ó, aqui eu estou fazendo pelo registro.br. Então eu fiz o login, entrei no meu domínio, loja do Ailton, vim aqui para a parte de DNS e coloquei os servidores que a Cloudflare pede. Ó. Então aqui, beleza? Então você tem que conferir quais que ele vai pedir para você colocar e aí você faz isso. Você entra na administração do seu domínio, DNS, mudar os nomes de servidores e aí você vai colocar os dois que a Cloudflare fornece, certo? Pode demorar umas 24, 48 horas, tá? Para funcionar. Então, tem que ter paciência. Quando funcionar, vai entrar, como eu mostrei aqui antes, como ativa. Maravilha? E aí, depois disso, você já pode começar a configurar os recursos da Cloudflare, que não é o foco dessa nossa aula, beleza? Então, assim que a Cloudflare funciona. Tudo bem? Como uma camada aqui, ó, intermediária entre o seu servidor e as requisições dos usuários. Maravilha? Um abraço e até a próxima. Pois bem, nesta aula você pôde aprender como criar uma camada adicional de segurança para os seus sites, simplificando todo o processo de propagação e apontamento de domínios e subdomínios através de uma ferramenta com opção de plano gratuito. Desta forma, você pode usar isso em seus projetos, com uma excelente economia de tempo e dinheiro. Continue conosco nas próximas aulas para aprender cada vez mais sobre desenvolvimento de sites e aplicações para a web. Esse Del aqui que está falando com vocês, eu venho aqui
para agradecer bastante Maurício Araújo da plataforma de negócio. Cara, eu fiquei até impressionado pelo atendimento, pelo suporte ao adquirir minha plataforma. Na verdade, como é todo mundo, né? Eu não sabia fazer nada, mas tudo isso que eu precisei, eu estava com dúvida. Quando eu ligava a Maurício Araújo da plataforma, ele na mesma hora me atendia. Eu estou muito feliz e grato porque minha plataforma está funcionando, está bem configurado, tanto pela loja, no multinível, multinível, como é que eu ia configurar. Rapaz, só estou aqui para agradecer. Tá?